Por que o Bitcoin está caindo tanto, o Ethereum está caindo tanto, as principais criptomoedas estão caindo tanto, os principais índices do mundo caíram tanto? E chama atenção agora para esse vídeo em que a gente vai tratar exclusivamente sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum, né? As duas principais criptomoedas. O Bitcoin fecha o dia com mais de 15% de queda e o Ethereum com aproximadamente 17% de queda, e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. 23 horas e 43 minutos, por volta das 21 horas do dia de hoje, dia 13 de junho, o Bitcoin fecha com um dos maiores níveis de queda e uma das maiores negociações em queda do ano. Fechou o dia de ontem por volta das 21 horas com 15,38% de queda. Já abre o próximo período diário de negociações e agora está sendo negociado com 4,76% de queda, oitava indo para nono dia de queda consecutiva. Assim o Ethereum também, o Ethereum agora é negociado a 8% de queda na abertura do período diário. Fechou ontem, né, que o dia fechou agora com 15,73% de queda, chegou a estar mais de 18% de queda o Ethereum. O dia fechou por volta das 21 horas, agora são 23h45, é a hora que eu estou gravando esse vídeo. Estava estruturando ele para trazer aqui para vocês, porque essa queda ela pode ser estendida dependendo do efeito das próximas decisões de juros das grandes economias, por exemplo, né, Banco Central Europeu e Banco Central Americano. Quando a gente começa a estudar sobre criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que é a mais forte, a gente escuta e lê falando que o Bitcoin foi criado para ser uma reserva de valor para as pessoas e que o maior interesse sobre a moeda é que ela é livre, então ela não tem impacto do governo sobre o seu ativo e não pode sofrer com isso inflação. Na teoria, isso é verdade, mas por fora disso, né, quando a gente tem esse cenário inflacionário no mundo, mesmo assim, a reação das pessoas mostra que há uma retirada de capital desse tipo de ativo, que é ativo de risco, ou seja, os governos podem não ter atuação sobre o Bitcoin ainda, mas as atitudes que tomam em paralelo às moedas correntes e as atitudes sobre taxas de juros influenciam ainda no potencial da moeda de manter seu preço alto. Ou seja, o que está por trás ainda é a lei da oferta e demanda, e nessa situação que a gente está agora, a demanda por venda, né? E é o que está puxando aí esse preço para baixo. Mas a gente vai estudar agora, vai entender um pouco sobre alguns ativos que dá para a gente perceber que o momento do Bitcoin, para quem tem, falando assim de Bitcoin e Ethereum, né, para quem tem aquele alinhamento de expectativa, entende que o objetivo foi para ser reserva de valor, pode ser que seja aproveitando oportunidades. Mas se caso, né, diante do potencial especulativo que tem esses dois tipos de ativos, investidores ou pessoas convencionais comuns começaram a comprar só porque outras pessoas estão comprando, não tem um objetivo formado, pode ser que esteja passando por um mau momento, né, desvalorização, medo excessivo, desespero, que é o que realmente mostra o gráfico, esse efeito manada, como se diz, que puxa o preço tanto para baixo. Vou mostrar a tela aqui para vocês agora. Aqui a gente já trata do Ethereum, o Ethereum agora sendo negociado a 8% de queda e o Bitcoin sendo negociado a 4,69, 4,81 agora. Então, tem potencial para cair mais, está acelerando a queda. Pode ser que aqui agora ele pare um pouco, fica o dia em negociações mais laterais. Mas o que está por trás disso na realidade, que é as notícias que vêm sendo divulgadas agora no mercado sobre taxas mais altas inflacionárias e com isso taxas mais altas de juros, isso é um aperto monetário dos países para poder conter a inflação e naturalmente o prêmio da segurança é mais alto, então tem essa retirada de dinheiro, tanto de ativos de risco como Bitcoin e Ethereum, além do potencial especulativo que tem, e sendo colocado aí para ativos mais seguros, né, que são os títulos do governo.
Esse é um dos principais motivos, além do que agora está ocorrendo essa situação de medo, em que as pessoas estão retirando dinheiro com a insegurança geral, né, do mercado e da economia global. Então, se tratando aqui de Bitcoin, a gente vê uma queda muito acentuada sobre isso, mas tem alguns indicadores que a gente pode olhar que mostram para a gente umas ideias, se vale a pena comprar agora ou não, aguardar mais o cenário, ou o que pode estar por trás dessa grande movimentação toda do Bitcoin. Esse aqui, múltiplos de Maia, é um indicador muito usado por grandes influenciadores aqui do YouTube e de Instagram, das redes sociais, em que ele mostra, né, o preço do Bitcoin dividido pela média dos últimos 200 períodos. E a gente sabe que por estudo de análise técnica, que a gente estuda muito análise técnica, que depois que o preço se afasta da média, ele tende a voltar na média. E isso é um comportamento tanto de preço quanto de seres humanos e qualquer outra situação. Você se afastou de uma média de comportamento, naturalmente você volta para esse comportamento. E se tratando da média de 200, é uma média que é usada tanto para ativos aqui como Bitcoin, como ações, fundos imobiliários, entre outros tipos de ativos, desde que seja renda variável. Então a gente vê aqui que quando esse múltiplo está abaixo de 1, a gente tem até aqui uma medida em que eles deixam aqui um balizador, né, que é acima de 2,4, está muito acima da média. Isso aqui, quando está nesses níveis, né, acima de 2,4, significa que o preço pode retornar a uma média, a um equilíbrio, né, que é entre 1 e 2,4, é onde eles, de acordo com esse indicador, julgam que o preço está mais equilibrado. E abaixo de 1 é quando o preço está muito abaixo da média de 200 dias. Se o preço está muito abaixo da média de 200 dias, significa que o preço está baixo e ele tende a retornar essa média. E foram poucas as vezes, ou se não agora, é uma das únicas vezes que ele teve tão baixo, aqui a 0,60. Talvez aqui em 2015 teve a 0,57 e agora está a 0,60 sendo cotado agora, né? Que o Bitcoin está sendo cotado aí a 21 mil dólares. Né? A gente tem o Fear and Greed Index, que é o balizador de medo e ganância. Se está muito próximo aqui do verde, né? Que seja 100, mostra que está tendo um apetite muito forte pelo Bitcoin, um apetite a risco pela criptomoeda. Assim, o Bitcoin ele é o balizador das outras criptomoedas. Então, quando ele sobe, ele naturalmente puxa as outras criptos também. É um sinal de que o mercado está avançando. E agora é um dos menores sinais que a gente pode ver aqui do Bitcoin. Está em 8, né? Então está muito próximo do medo. E a gente tem aquela premissa do mercado, né? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. Né? Ou compre na baixa e vende na alta. Então esse tipo de indicador que eu estou mostrando aqui é para identificar possibilidades de compra de acordo com a sensibilidade do mercado. Então próximo de 8 é um ponto em que o Bitcoin é sensível a esses níveis de compra. Né? Agora, uma série de outras ocorrências faz com que o preço do Bitcoin teve essa queda acentuada, como notícias, por exemplo, dessa grande empresa Celsius, né, norte-americana, que interrompeu os saques após essas quedas do Bitcoin e de Ethereum também, né? Então, depois que começam essas quedas, uma grande instituição que trabalha, que opera criptomoedas, trava o saque, uma corretora. Depois a gente tem aqui novas notícias sobre criptomoeda. Nexo demonstra interesse em comprar parte dos ativos da Celsius, porque o preço dos ativos da Celsius, depois que ela bloqueou, interrompeu os saques, caíram demais, né? O token. Reservas de El Salvador sofrem baixa com queda do Bitcoin. Claro, se ele está medindo a sua reserva de valor em Bitcoin, se o Bitcoin cai tanto, a reserva de valor do país cai também. Celsius interrompe saques e transfere 300 milhões em criptos para a FTX. Colapso do Bitcoin coloca possível chamada de margem. Ações da Coinbase despencam.
Binance é processada por investidor após colapso, porque a Binance também, né, que é muito conhecida e muito usada aqui no nosso mercado, suspendeu também saques de Bitcoin, meio ao banho de sangue do mercado. Então tem um sensacionalismo aqui também, que quando as pessoas vêm aqui para ver essas notícias, né, acabam sentindo mais ainda o peso e acabam vendendo mais ainda seus ativos, né? A gente tem notícias sobre indicador de mercado. Fed tenta acertar provisões conforme a busca de pouso suave, começa a querer suavizar o nível inflacionário, mas já vem notícias, né, de perfil inflacionário aqui, quer ver? Perspectiva de inflação de curto prazo do consumidor dos Estados Unidos piora, diz pesquisa do Fed. Então, se já tem perspectiva de inflação mais alta, significa que a gente vai ter mais aumento na taxa de juros americana, e isso influencia demais, isso pesa demais a economia global. Assim como o Banco Central Europeu também, temos que aumentar os juros em 0,5 ponto percentual em setembro, diz a autoridade do Banco Central. Então já prevê mais aumento de taxa de juros. Zona do euro evitará recessão e crescimento vai acelerar terceiro tri. Missão de inflação do Fed tem recessão com destino e pouso forçado de ações. Então mostra que o número da inflação veio mais alto do que o esperado nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que saiu o último índice inflacionário do mês e a gente viu aí uma diminuição, saiu da casa de 12 e veio para 11 a inflação no Brasil. E nos Estados Unidos ocorreu exatamente o contrário, e isso pesa muito o mercado também nesse sentido. Então a gente vê aqui ações, os índices americanos, Nasdaq no ano caindo 34%, S&P 500 no ano caindo 21%, o Ibovespa no ano ele cai aqui 1,27%, mas ele chegou a subir muito. Se a gente for olhar nos últimos 6 meses, o Ibov tem 3%, quase 4% de queda e 5% de queda no último mês. Só no dia de hoje o Ibovespa fechou aí com 2,73 negativo. Então todos os índices do mundo estão caindo. É como se diz, né? Sensacionalizando também, um banho de sangue no mercado. Então quando a gente vê isso aqui tudo, a gente olha para isso tudo, a gente entende que é uma tomada de iniciativa geral de atuantes no mercado. A gente sabe que as criptomoedas têm um grande papel especulativo também. Tem pessoas que aproveitam para ser reserva de valor. Como eu mostrei aqui, pessoas que compraram de acordo com esses indicadores, esses dois principais, tem vários outros indicadores, fizeram bons negócios. Claro que, né, isso demanda tempo. O Bitcoin agora está sendo cotado a 21.472 mil dólares. Então, a gente fazendo uma análise técnica aqui agora, que gosto muito de análise técnica, então vamos estudar aqui. Primeiro, colocar o Bitcoin no gráfico mensal e vamos entender aqui o tamanho da queda. Então, princípio básico de análise técnica para poder se manter numa tendência de alta são topos e fundos ascendentes. Então, a partir desse rompimento, desse topo aqui que o Bitcoin fez, ele alçou realmente uma puxada muito forte para cima, teve um grande apetite pelo ativo, um grande interesse, né, pelo ativo. Ele não retornou à média e voltou a subir, deixou lá nos seus patamares um topo duplo que configura um sinal reversivo. A gente está tratando aqui de um período de um mês. Um mês tem um peso muito maior do que uma semana tem um peso muito maior do que um dia tem um peso muito maior do que 60 minutos e assim por diante. Então, no mensal, o Bitcoin realmente, aqui ele fez um sinal reversivo muito forte. E como a gente já disse no vídeo, se afasta da média, tem a tendência a voltar para a média, né? Aqui a gente tratando de uma média de 21 períodos. E o Bitcoin faz uma das suas barras, né? Fazendo uma das maiores barras dos últimos meses, a barra cheia. Isso significa força vendedora, né? Uma barra completa, sem pavio, e acaba de chegar aqui num nível, né, de projeção de Fibonacci que a gente usa aqui na Nasdaq Capital. A gente usa muito essa projeção, e trazendo agora para o gráfico de uma semana, a gente vê que ele acaba, né, de bater na média de 200 períodos no gráfico semanal. É que a gente estava tratando agora do gráfico de meia.
Então, mesmo que a mesma situação, né, formando aí os topos duplos aqui, tem outras configurações gráficas, pivô de baixo que está sendo efetivamente, só que aqui, daqui até essa mínima aqui, acaba que a gente traçou um espelhamento de uma perna de alta, né, para poder entender qual que é a força dessa queda. E tem o pivô que foi formado aqui também, que a gente pode medir ele e entender até onde que o Bitcoin pode chegar, né? Só que agora, a média de 200 períodos semanal, ela é realmente uma média, e aqui também pega um alvo, né, de Fibonacci, são projeções e são regiões de preço em que exercem força. Isso pode criar um movimento um pouquinho mais lateral, ou também não, né? Porque são probabilidades. Mas diante do cenário mundial de aumento, né, quase que obrigatoriedade dos governos aumentar os juros, então o medo pode aumentar ainda mais, e nos últimos dias a gente vê uma queda ainda mais acelerada, né? Ou, né, depois dessa queda de 15% nesses principais ativos, dá uma estabilizada, o mercado entender o que foi isso e segurar um pouco os preços. Mas hoje, né, como a gente está vendo, o Bitcoin já segue com 4% de queda, e o Ethereum, né, já na abertura desse período de 24 horas que vai fechar amanhã, por volta das 21 horas, está aí com 7% de queda. Então a gente vê aqui na região de 200 o Bitcoin, da média de 200 períodos, aqui se tratando de semana. E se perder a média, confirmar, né, que a gente fala assim, rompe, depois o preço volta, testa e segue, ou então faz um rompimento mais agressivo, rompe a média e passa direto, significa um apetite muito forte para a venda do ativo, né? Ou seja, o medo muito excessivo do ativo e realização de lucro ou retirada de capital do ativo. Trazendo agora para o gráfico diário, é onde a gente consegue ter uma sensibilidade maior, né, do que os investidores ou atuantes do mercado estão fazendo. Vou pegar aqui de novo o Bitcoin para o diário. Então a gente consegue traçar aqui, ó, ver que ele tá realmente, ele perdeu, né, os fundos. O princípio básico da tendência de queda no mercado são topos e fundos descendentes. Então se a gente pegar aqui, entender como que está funcionando esse movimento a partir desse último topo que ele não deu continuidade, então ele vem fazendo, ó. Então tem aqui um fundo que ele fez, não renovou o topo, que seria, né, passar daqui para renovar um topo. Então ele renovou fundo, perdeu esse fundo aqui, fez um fundo mais baixo e um topo mais baixo aqui novamente. Isso configura uma tendência de queda para o Bitcoin. E isso aqui, no movimento maior, é uma tendência, a formação de uma tendência maior com movimento secundário e continuidade. Ou seja, novamente o Bitcoin perdeu o fundo. Perdeu o fundo e acelerou. Essa região aqui era uma forte região de suporte. E pode ver que ele ficou aqui várias vezes, chegou nessa região, né? Aqui nem chegou a tocar na região e já subiu de novo. Então, quando ele perdeu a região com muita força, porque ela realmente exercia preço no mercado. Ou seja, essa região aqui dos 28, entre 28 mil e 32 mil dólares, era uma região de preço onde muitos investidores defendiam suas posições. Isso segundo estudos de análise técnica. Então, a partir daqui, só que o cenário por trás, né, que é o que eu já falei nesse vídeo, acabou impulsionando mais o mercado para baixo. Onde que o Bitcoin pode parar? Tudo é questão de probabilidade, a gente não sabe, né? A gente nunca vai ter certeza onde pode parar. Então, por isso que tem essas linhas aqui, que são as probabilidades. 21 mil era uma linha para ele poder pegar, e aqui embaixo tem outras projeções na casa dos 17 mil dólares, e depois a gente vai reestruturando os estudos, né, para poder entender como que esse ativo pode se comportar. Vale ressaltar que depois que ele rompeu a média de 200, ele voltou na média e se afastou dela. Nada impede que a partir desse rompimento aqui, ele possa falhar, né, de certa forma, o rompimento e voltar à média de 200, que é, né, o princípio da média móvel. Média móvel é uma linha de tendência dinâmica, então ela acompanha o preço, suavizando ele em 200 períodos, no caso da média de 200. Então mostra para a gente que nos últimos 200 períodos o preço do Bitcoin ainda está em 40 mil dólares. Então significa que nos próximos
dias ela vai suavizando e o preço, se ele pode retornar aqui na casa dos 32 mil dólares, por exemplo, poderia ser um ponto de encontro. Isso é uma probabilidade, uma suposição, né? Mas mostra também para a gente que se o Bitcoin acelera mais um movimento forte para baixo, aqui na casa dos 17 mil dólares seria alvo, né? E de 20 mil dólares igual, 21 mil dólares igual tá para 17, né? Ele saiu hoje num dia de 26 mil dólares, de quase 27 mil dólares para 21. Então não seria difícil dele sair novamente de 21 e ir para 17. Né? Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, vou apresentar aqui o Ethereum, né? Porque eu não mostrei o Ethereum. São as duas principais moedas, né? Deixa eu mostrar o Ethereum. O Ethereum segue na mesma condição, os movimentos são bem parecidos, né? Só que o Ethereum tem alvo aqui embaixo em 515 mil dólares. Se a gente pegar um espelhamento dessa última perna aqui, por exemplo, e traçar um Fibo aqui para ver, pode ser que a gente vai se surpreender que o Ethereum pode estar muito próximo de atingir um alvo, né, de um espelhamento de uma perna de baixa que é aqui na região dos mil dólares, né? Então nada impede que hoje ele chegue nessa região dos 1.000 dólares aqui, e se perder pode chegar aqui na região dos 600, entre 500 e 600 dólares. Tudo isso são probabilidades, né? Então são estudos que a gente faz aqui, análise técnica, análise do gráfico. Mas a ideia principal desse vídeo aqui é trazer para vocês o seguinte, que se você tem um alinhamento de expectativa, entende que esses projetos, né, eles têm futuro, eles vão seguir aquela mesma ideia de servir de reserva de valor para as pessoas e que não sofrem as interferências do governo, não sofre preço, né, inflação sobre seu preço, aí só vai coexistir por cima a lei da oferta e demanda, mas em paralelo a gente tem as decisões dos governos, as decisões são tomadas e o sentimento das pessoas é que age sobre isso. Então, se você acredita mesmo e sabe que isso aqui pode ser um bom negócio, é hora de você comprar, né? Opinião minha, né? Que é comprar ativos que estejam com uma super promoção. O preço está muito baixo, então você pode comprar, aproveitar o medo das outras pessoas e comprar. Agora, se você tem papel especulativo, comprou lá em cima e está tomando uma alinhada dessa aqui, é natural você estar aí com desespero. Eu sugiro que você elimine seu risco ou estude muito mais, entenda sobre o Bitcoin e comece a melhorar suas posições, né? Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral. E isso vale para todos os outros índices que eu mostrei aqui, né? Os principais índices de ações do mundo, né? Incluindo aí o nosso brasileiro, que a gente investe aqui muito em ações do Brasil. Então esse é o que eu queria deixar. Deixa aqui nos comentários se você chegou até aqui. Deixa aqui qual é o que você está fazendo, se você está comprando, está vendendo, está gostando, está chorando, está desesperado, né? Deixa a sua boa ideia aqui pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, será um prazer ter você aqui. Compartilhe com mais pessoas o conteúdo, é muito importante pra gente que traz conteúdo para cá, que ele seja divulgado. Deixa seu like e ative as notificações para os próximos vídeos. Um grande abraço e juízo nos investimentos.